Olá, amigos, abrindo o Esporte na TV desta noite de quarta-feira, né? Dizer que hoje já estamos aí no dia 12 de setembro de 2018 e você é nosso convidado aí pelos próximos 30 minutos a acompanhar, né, todas as informações do mundo e do esporte, claro, né? Vamos falar muito de dupla Grenal, de seleção brasileira que jogou ontem à noite, enfim, todos os detalhes aí do futebol brasileiro que tá naquele jeito, né? É Grenal que parece que não acabou ainda. Hoje, né, na sequência aí, a partir das 21h45, tem os primeiros jogos da semifinal da Copa do Brasil. Tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, que, pelas informações que tem, vai ser recorde de público nesse ano de 2018. Não tem mais ingressos. Vinham acompanhando as informações aí do Rio de Janeiro. Parece que a torcida do Flamengo está enlouquecida, né? Comprou todos os ingressos para esse jogo lá no Maracanã. E também em São Paulo, lá no Allianz Parque, tem Palmeiras e Cruzeiro, dois grandes jogos também da semifinal da Copa do Brasil. Mas, comigo nessa noite de quarta-feira, não é para falar de política, né? Não. Mas está comigo o grande Tobias Falcão, apresentador aqui da Vale TV, apresentador do Conexão Política. Seja bem-vindo ao Esporte na TV, Tobias. Muito obrigado, Jair. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse espaço com vocês e podendo falar um pouquinho que eu entendo de futebol, mas um pouquinho, bem pouquinho, mas eu gosto muito dos esportes, especialmente de futebol, que é uma área que, apesar de não ter uma convivência tão Não próxima... domina tanto. Exatamente, mas me seduz bastante o tema, eu gosto bastante de saber das novidades. Inclusive, estava ali sabendo das novidades dos bastidores agora contigo, né? É sempre Verdade, bacana. fora do ar, a gente estava numa resenha aqui. Me deu uma vontade, inclusive, de inverter os papéis, entrevistar o Jairo aqui, para na verdade, saber o que estava acontecendo de novo, né? Até porque, realmente, né, principalmente sobre o Grenal do último domingo, parece que não acabou. Antes da gente fazer esse bate-bola aqui no Esporte na TV, convidar você a participar, né, pelas redes sociais aí da Vale TV. Tem o site valetvplay.com, tem também a página da Vale TV no Facebook. Enfim, você pode mandar sua mensagem, participar ao vivo nesta noite de quarta-feira. Antes de a gente falar de futebol propriamente dito, entrar nos detalhes aí da rivalidade Grenal, falar do jogo da Seleção Brasileira, o Brasil jogou ontem à noite lá nos Estados Unidos, tirando o futebol ou além do futebol, qual é o esporte que mais te atrai, assim, ou os esportes que mais te atraem? Então, eu na verdade, os que eu já pratiquei. Hoje eu sou praticamente um sedentário. Voltei para academia agora. Nem me fala, eu né? preciso. Tem que te acompanhar na academia, mas viu, Tobias? Tu sabe que a academia veio depois de um trauma, né? Eu fiquei doente, tive uma pneumonia recente. E aí um amigo meu, amigão, ele chegou, cara, vai fazer exercício, cara. Vamos se puxar um pouco, né? Vai começar a te cuidar. E tu também, tu tá num processo Exato, e cada vez que eu te vejo, tu tá cada vez mais magro. Que bom, né? Então, eu acho que essa onda de saúde que a gente tá buscando é importantíssimo, não só para nós, mas para as pessoas também que convivem conosco, né? Mas especialmente também para mim e para minha esposa, que ela tá grávida, tá vindo a minha filha, maravilha, né? Então eu quero estar com bastante saúde para poder curtir esse momento novo, Como é o nome da tua esposa, fase. Né? A Lívia Loureiro. Olha aí. E tá esperando a Paola, né? Que maravilha. Paola Parabéns, Loureiro né? Falcão, obrigado. Né? E, enfim, mas assim, eu comecei a praticar basquete lá pelos 9 anos de idade. Olha só, cara. Mesmo sendo baixinho. Sim, né? Né? A gente sempre gostava, era aquela onda da NBA, não sei se tu lembra. E continua, né? Anos Hoje 90. voltou para Chicago Bulls. Exatamente, né? o Michael Jordan, aquela coisa. Então, Scott Pippen, grandes jogadores. Então a gente pegou aquela onda daqueles esportistas daquela época. E, claro, daí eu ganhei a bola de basquete, pedia pro pai instalar botar uma a cesta, cestinha e tal. Verdade. E tocava terror nos vizinhos, né? Logo depois eu comecei a praticar tênis também. Olha Então só. foi durante uns 4 anos, 5 anos, eu joguei tênis e natação. Então são os 3 esportes Legal. que eu tive mais Contatos, hein? mais contato, mais proximidade. Mas são esportes que também hoje eu entendo menos, né? Claro.
Mas eu acompanhei agora a tenista, não vou saber dizer o nome, a Serena Serena, Williams, exatamente, Serena Williams. que Deu um perdeu, piti lá. que deu um piti maluco, né? Eu acompanho. No final do US Open, né? Lá nos Estados Exatamente. Unidos. Que, na verdade, né, na prática, pelo jogo, ela ganharia, né, até, Exato. né, mas então, né, pelas questões de regra e de, né, como eu vou dizer, por civilidade, ela Claro. acabou perdendo. Né? Para o pessoal que não acompanhou, né? A Serena Williams, pô, uma das maiores tenistas da atualidade, isso, ela acabou questionando a arbitragem em algumas decisões. Algo que no tênis é proibido, ela não pode se comunicar com o técnico durante a partida e ela, né, seguidamente pedia instruções, conversava. Ela virou uma ativista do tênis, na verdade. Né? Exatamente. A questão das vestimentas Isso, dela, isso mesmo. que ela vem utilizando. Então, cada roupa que ela usava tinha um significado. E né? hoje de manhã, Tobias, eu acompanhava no Redação Sport TV, da Sport TV, o pessoal falando lá, o Barreto, né, apresentador do Redação Sport TV, comentando que na Austrália, olha só como toma uma proporção, né, absurda a questão do esporte, no caso do tênis, né, por ser também um grande slam, ser uma tenista, né, das maiores do mundo, um chargista de um jornal da Austrália fez uma charge, claro, e a gente sabe que o chargista normalmente exagera muito, né? Faz aquela caricatura do personagem, né? Toda aumentada, brinca muito com a situação, ou seja, leva mais para o lado da comédia. E ele fez uma caracterização da Serena Williams que agora vários locais do mundo estão questionando que ele quis fazer, entre aspas, algo racista contra a Serena Williams, porque... que daí já começa aquela outra onda. Exatamente, levando para um outro lado, entendeu? Exatamente, fica naquela linha do que a gente estava falando, que ela virou mais ativista do que jogadora. Exatamente, né? E aí como ela exagerou ali também, realmente ela exagerou na final... Ela já está num já estágio... mais pro fim de carreira, né? Pro final da carreira, né, dela, então ela começa a buscar novos caminhos, né? E aí eu sei música, que por exemplo, tá dando uma polêmica grande nesse meio, viu? Eu acredito porque é o caminho, né? É o caminho das grandes celebridades. Claro. Né? A gente vê o Bono Vox, ele tá agora, anunciou que está com problema na voz e tal. Claro, nada a ver com o esporte, mas falando sobre ativismos, né, nos vários campos. O Bono Vox é um ativista político mundialmente reconhecido. A Gisele Bündchen é uma ativista... O Bono Vox é do YouTube. Do YouTube, exatamente. Que está abandonando a carreira esse ano por causa de problemas nas cordas vocais. A Gisele Bündchen também é outra ativista. Então, o Pelé é um ativista. Exato. Então, na verdade, a gente sabe que acaba sendo esse caminho pro politicamente. E hoje as polarizações elas não são um privilégio aqui do Brasil. Incrível isso, né? A polarização ela está sendo um movimento mundial desculpa, Tobias, com o advento das redes sociais, da internet, né, se globalizou praticamente todos os assuntos. Exatamente. Esse caso, né? Poxa, um chargista, o jogo foi lá nos Estados Unidos, um chargista lá de um jornal da Austrália, né, fez uma charge, entre aspas, uma brincadeira, que o pessoal agora está levando para o outro lado, ele está tendo que se explicar para repercute mundialmente uma notícia que antigamente ficaria na cidade, ali naquela região. Exato. Quando que a gente tinha algum conhecimento sobre os mundiais de tênis naquela época, 10, 15 anos atrás? Então, claro, é muito importante, né, a comunicação nesse sentido. Ela acelera um desenvolvimento em todos os sentidos. Claro, sem dúvida. Ou não desenvolvimento, mas a destruição também. E falando do esporte ou da música, enfim, vários segmentos, mas trazendo aqui para o nosso campinho, né, para o nosso programa, a questão do esporte, cria ídolos, destrói ídolos. Né, cria grandes personagens, destrói grandes personagens. E o esporte ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque ele cria ídolos de uma semana e destrói ídolos para outra e recria um ídolo na outra. É bem assim, né? Bom, a gente está tendo o caso do Neymar aí, né? Eu ia falar do D'Alessandro também. Também, mas o Neymar, jogador do tem Internacional. O caso do Neymar. Claro, puxando aí para a seleção brasileira, que Exatamente. jogou ontem. O Neymar durante vamos combinar, né? Não, quando ele surge lá no ano de 2009 para 2010,
poxa, era o novo Pelé, Exatamente. né, seria a grande estrela do Brasil, e tem sido realmente. O Neymar tem um contrato com a Globo, né, como se fosse um artista. Sim, né? um Ele popstar, tem, né? ele tem um contrato... É um nível popstar. Exatamente. Mas contrato mesmo. Ele recebe um salário da Globo como do casting da Globo. E fora que ele tem contrato com Nike, enfim, com outras grandes empresas, né? E então, poxa, quando ele surgiu, e aí em cima exatamente disso, ele era saudado como, né, um novo rei do futebol. Aí, em 2014, aquela situação toda, lesão, enfim, meio que passaram a mão por cima. Agora vem 2018, ele não consegue se destacar, tem a polêmica do Kaká, enfim, da história, e já não é mais o mesmo. Ou seja, aquela mesma mídia que criou o grande ídolo, o grande personagem, hoje já olha de outra forma, e isso vai passando para frente. Eu lembro uns 5 anos atrás, uma reportagem, não sei se foi Globo Repórter, Fantástico, alguma coisa assim, do Neymar no shopping. Eu nunca tinha ouvido falar do Neymar na época. Ele era um jogadorzinho recém tinha saído do sub, Santos, né? E então, não, ele estava no Santos, ainda tinha saído das categorias de base. Sim, subindo para... Exatamente. Mas nessa época ele já era um ídolo. Incrível isso, né, e fechavam os shoppings. Era uma multidão de gente correndo atrás do Neymar. Eu digo, cara, quem é essa pessoa, velho? Esse cara. Né? Então é incrível como... Esse poder que a mídia tem, né? E as redes sociais, e hoje o público teen, vamos dizer assim, o público mais jovem, né? Também consegue atrair muito essa atenção, né? É incrível, mas é da vida da celebridade. E o bônus, exatamente. Né? Mais ou menos isso. Bom, vamos falar um pouquinho então de seleção brasileira, vamos começar por aí. O Brasil jogou 2 amistosos, né? Na última sexta-feira, lá em Nova Jersey, venceu os Estados Unidos pelo placar de 2-0, no 7 de setembro, né? No aniversário da independência do Brasil. O Brasil bateu os Estados Unidos por 2-0. E ontem, em Washington, D.C., o Brasil venceu a El Salvador. A poderosa seleção de El Salvador. Poderosíssima. Tu tem uma ideia qual é a posição do ranking de El Salvador? Não. Número 72. Pô, estamos bem então. Tá quase classificado para a Copa. Se trocasse o goleiro de El Salvador por um gordinho que nem eu, talvez eu fizesse melhor, viu? Mais ou menos isso. Eu lembro daquele goleiro que defendia, como é que era? Tinha aquele cabelo engraçado. O Iguita. Da Colômbia. Da Colômbia. Tu me fala em goleiro, eu lembro de Iguita. Cara, aquilo era uma loucura, era aquele cara. Esse sim era um personagem. Né? Esse sim era um cara e era um baita goleiro. Ele fez a famosa defesa... Aquela com as pernas. Com as pernas ali, entrou pra história do futebol. Mas, meu Deus, cara, um cara que se arrisca a fazer uma palhaçada, uma brincadeira daquelas no meio de um jogo com aquela importância. Terminou 0-0 o jogo, ele tem a macheza. Exatamente. Agora é o seguinte, a gente já estava falando dos Estados Unidos, né? Porque é incrível que também as pessoas comemoraram, Brasil, 2-0 nos Estados Unidos. Mas, cara, um país que chama o futebol como soccer... Eles têm o futebol americano. Exatamente. Da Então, bola oval lá. Tá tudo errado. É brincadeira, Pra nós, eles devem pensar o contrário também. Mais ou menos isso. Até porque os Estados Unidos, e aí o Tobias também, um pouco é brincadeira, mas a outra parte é séria, os Estados Unidos, lembrar, não conseguiu nem classificação para essa última Copa, né, na Rússia. Vem de uma fase de transição, muitos jovens. O próprio técnico dos Estados Unidos, que enfrentou o Brasil, não é o técnico que será o definitivo, né, o permanente da seleção. Eles estão numa fase de transição, estão com um técnico interino. Então, realmente, não dá para tirar muita referência. E ontem, contra El Salvador, menos ainda. Né? Serviu, talvez, para os jovens atletas que o Tite quis testar, né? Entrou aí o Neto, goleiro, o Alexandro, o Éder Militão, o próprio Arthur, ex-Grêmio, o Everton, né? O Cebolinha, aí, jogador do Grêmio, entrou na segunda etapa. Mas foi um 5-0 porque o Brasil puxou o freio de mão, né? Exatamente. Assim como foi 5, podia ter sido 15. Se força mesmo, leva a o sério jogo. Aí é que o Brasil também, a gente brinca e tal, mas o Brasil está numa condição... o Brasil é o terceiro do ranking. Está numa condição diferenciada. A gente brinca a gente brinca ali, mas entre os top, os 10, top, né? Lógico, os top teens. Exatamente. Assim, né? O Brasil tem que ter sempre essa consciência, né? Que, poxa, querendo ou não, por mais que o momento às vezes não seja tão bom,
já desde 2002, ou seja, há 16 anos, o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, né? Sim. E isso vai pesando, sem dúvida nenhuma, mas sempre vai estar entre os favoritos, né? Por Claro, toda a história exatamente. e pela qualidade que tem. E, poxa, enfrentar El Salvador chega a ser maldade. Só antes do intervalo, Pedrinho, lembrar que em outubro tem mais 2 amistosos da seleção brasileira. Dia 12 de outubro, na Arábia Saudita contra a própria Arábia, e também na Arábia Saudita, né, na sequência, o Brasil vai enfrentar a Argentina. Aí sim, hein? Aí Brasil vai ser bonito. E Argentina. Não, eu acho pega bonito. esses jogos Brasil-Argentina, Brasil-Itália, Brasil-França, Alemanha. Aí a gente tá falando de igual para igual. Exatamente. Né? A gente. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas pelo menos, Não, né, não. são A gente está forças que se na equivalem. mesma categoria. Né? A gente está Exatamente. falando da mesma categoria. Vamos para o intervalo, Tobias? isso, vamos e na sequência, claro, a gente vai falar bastante aí de dupla Grenal. Quero saber o que o Tobias achou do Grenal. A gente gosta de falar, Esse né? Grenal parece que não vai ter fim, cara. Vamos para o intervalo e já voltamos. Intershop na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Voltando então com o Esporte na TV, nessa noite de quarta-feira, né? Poxa, a minha camisa está quase confundindo com o cenário que eu tô olhando, viu? Esqueci e vim de verde. Que maravilha. Mais um pouco... Mas é para combinar. Se fosse aquele chroma key, né, Pedrinho? Ia ficar tudo estilizado a minha camisa aqui. O Esporte na TV desta quarta-feira, você, claro, pode participar conosco, né? Via as redes sociais aí da Vale TV ou também assistir, né? O pessoal que não está no canal 14 da NET pode acompanhar pelo valetvplay.com. No primeiro bloco, o Tobias falou um pouquinho aí dos esportes que ele curte, né? Além do futebol. E lógico, falamos já de seleção brasileira. E eu quero saber de ti, Tobias. Tu é daqueles que abre o teu time de coração, sim ou não? Eu abro meu time de coração. Eu falo que eu sou um colorado não praticante. Colorado né? não praticante. Como é que é praticamente uma religião, assim, sabe? A gente tem a camiseta, né? Aquela coisa. Mas eu tenho uma história muito interessante com os times, porque meu tio, meu padrinho, né? Ele é gremista doente, daqueles gremistas de... E tentou te de converter. Desligar. Não, me converteu dos 4 anos de idade até os 6. Mas daí o pai viu que a coisa estava ficando séria, estava ganhando camiseta do Grêmio, bermuda e chuteira, e tudo do Grêmio, e ele, o Grêmio. E botando essa propilha. O pai, coloradaço, ele não. chegou um dia na sala, e eu lembro exatamente da cena. O pai, assim, fez uma cena de ator da Globo. Ele poderia ter sido contratado pela Vale TV para a próxima novela. Porque, olha, eu vou te contar. A qualidade da atuação do meu pai em dramaturgia foi inesquecível. Ele diz, olha, pô, tu vê, né, a família toda é colorada, tua mãe é colorada, eu colorado, tal colorado, não sei quem é colorado, todo mundo é colorado aqui. E tu vai ser gremista, só por causa do teu tio. Usou emocional. O emocional. Né? Eu. Puxou pelo coração. E daí no final ele chegou... Contou as histórias. Exatamente. E ele chegou e me deu de presente uma camiseta, um uniforme do Inter. E disse assim,
ó, tá aqui teu presente, se tu quiser usar, tá aqui. Nossa. Daí eu Pô, digo... tu um garoto, né? Como é que vai dizer não, né? 5 anos, 6 anos. Que maravilha. Eu olhei e eles, não, eu vou virar um colorado. Daí, na verdade, acabei virando colorado não praticante. E tu tá contando uma história que é de muitos pais, tios, né? Filhos, e isso ocorre direto, né? Claro. Normal. Mas e Mas que bom, né? foi muito A gente bacana. brinca muito, né, ô Tobias? Minha Mas, esposa é gremista, então não tem... Essa não é a tenho- parte saudável da rivalidade, né? Poxa, desculpa a palavra aqui, mas quantos imbecis que vão brigar, vão lá se matar por um clube de futebol? Todo mundo gosta. Eu, né, tô nesse meio do esporte justamente porque gosto e sempre o futebol foi uma paixão para mim desde a infância. Mas jamais, né? Chegar ao ponto de perder. Tem pessoas que perdem amizades ou brigam isso aí até com o cônjuge dentro de casa ou com familiares por causa de futebol, né? Não pode ser assim. E o mesmo vale para política também. Também, né? exato. São ou Hoje religião, mais, ou enfim. O pessoal leva para um lado assim de uma paixão tão fora da realidade que acaba misturando as coisas. Exatamente. A gente tem que saber que não pode... Deve existir um limite para tudo, pelo respeito, né? O respeito ele tem que ser mútuo, independente da tua posição. Agora tá essa polêmica aí dos jogadores do Grêmio com o do Inter, por causa do último Grenal, mas o telespectador, talvez, pelo menos uma parte... Eu não saiba sabia de dessa história. Não uma conhecia, parte não né? saiba de bastidores. A maioria dos jogadores de Grêmio e Inter, eles moram nos mesmos amigos. condomínios em Porto Alegre, eles saem juntos, as famílias são amigas, ou seja, o torcedor que vai para querer... Porque eles são esportistas. Exatamente. Eles vão lá para praticar um esporte, hoje são eles estão no competitivos, Grêmio, amanhã eles estão no Inter, como daqui a pouco vão estar no São Paulo, no São Flamengo, profissionais, ou fora do país, exatamente. Então não o tem- torcedor tem que ter essa consciência. Claro que a rivalidade vale, a brincadeira vale. Tá aí o Eu sou um Tobias como baita- exemplo. eu ó. sou um baita Tava o tio e o flauteador. pai disputando. E eu fico dando flauta, eu brinco. Não, e mas tal. lógico, claro. E dou flauta, inclusive, quando o Inter estava na segunda divisão. Não interessa, dou flauta. Levo flauta também, isso dou aí. risada junto. Tem que ser então assim, é o isso aí. esporte tem que ser assim. Mas falando do último domingo, você dizia, né, Tobias, que não estava sabendo bem da história, uma polêmica que parece que não tem fim, né? Aquela saída de Gramado ali, onde deu a confusão entre o técnico do Grêmio, o capitão Maico, outros jogadores do Grêmio e jogadores do Internacional. Uma confusão na frente dos vestiários, porque para o torcedor que talvez não tenha acesso lá no Beira-Rio, a saída é única no centro do gramado. Tem um túnel, né, que leva para os vestiários, onde fica a reportagem aguardando para as entrevistas de final de jogo. E é porta com porta, é questão de 5 metros, assim, né? A porta do vestiário do visitante, onde, no caso, domingo ficou o Grêmio, e a porta do vestiário do Internacional. E aí foi onde deu todo a Aquele estresse, rolo, saiu imagens, enfim, o pessoal acabou filmando. Um mérito aqui para o grande Otávio Hoffmann, lá da SEG, que conseguiu captar as imagens, né? Eu vi as imagens dele na internet e tal, na televisão, inclusive, mas eu não eu tava, me deu uma curiosidade para saber quem era, né? Agressão não teve nenhuma. Não teve houve muito agressão, empurra, tira daqui, mas eu palavrão, vi que pela afeição do Renato Gaúcho, ele não estava a fim de cumprimentar não. ninguém. Ele disse, né, que estava entrando para ir cumprimentar, mas a gente sabe que não tem assim. Quando né? alguém vai me cumprimentar com um sorriso no rosto, né? Não com aquela raiva. Eu tava que nem fala um amigo meu, com groselha no olho, com sangue no olho, né? E é incrível como foi de lado a lado, depois acompanhando, eu não estava no Grenal domingo por uma questão pessoal, mas os colegas da Rádio Galera, lá de Porto Alegre, relatando, né? Foi, claro, logicamente, o pessoal do Grêmio com aquela indignação da derrota e por causa dessa confusão de final de jogo, e também pelo lado do Inter, que deveria estar comemorando a vitória, dirigentes continuavam querendo provocar, o pessoal ali de apoio, né, o pessoal que trabalha no Beira-Rio, enfim, querendo ainda o que falar é mais totalmente desnecessário, porque né? Tu tem que saber perder e ganhar, né? E eventualmente um necessita do outro, né? Mas tu sabe que eu acho que aí o presidente do Grêmio e também do Inter fazer vou dar os méritos aqui, né? Porque os dois presidentes eu acho que foram muito bem, mas começando pelo do Grêmio, que foi o primeiro que falou, o Romildo Bolzan Júnior, ele pegou muito bem. Ele disse que quantas vezes Grêmio Internacional
tem que se unir fora dos gramados Exatamente. para ir reivindicar situações junto à CBF lá no Rio de Janeiro, para buscar daqui a pouco parcerias. Porque se a gente pegar a camisa de Grêmio e Inter, o que muda são as cores, obviamente. Né? A camisa do Inter é vermelha, a do Grêmio é tricolor, Até os azul, preto e branco. patrocinadores. Mas os patrocinadores são exatamente os mesmos. É Banrisul, é o Vepo aqui na camisa, agora tem um novo. iPlace. iPlace, ou seja, o hotel que as equipes ficam concentradas é da mesma rede, ambos ficam na rede Lagueto de hotéis, ou seja, então tem todo esse extra-campo que as duas equipes acabam tendo convivendo, que agir né? junto, Exatamente. Né? E certamente eles têm eventos corporativos com os, Claro com os que sim, patrocinadores. claro que sim. Então, existe uma convivência, como muito bem disse, existe uma convivência diária entre os jogadores e os esportistas. Exato. Eles são profissionais, a gente tem que levar isso em consideração. Na verdade, o político também é um político profissional. Então, quando a gente quando a gente vê aquela foto de todos os ex-presidentes num avião junto com o Aécio ainda, Exato. né, a gente fica, pô, mas como assim? Claro, tá todo mundo compartilhando do mesmo espaço todos os dias. Tem uma imagem, uma foto também, tu que E é do não meio da existe política. governabilidade sem aliança. Exatamente, bem naquele momento ali, estava sendo votado o impeachment da Dilma, ou muito próximo daquele momento, estava o Aécio e a Dilma, os dois dando risada e conversando dentro do Senado, né? Sim. A Dilma presidente ainda e o Aécio como senador, os dois dando risada, Mas brincando. eu Ou acho seja, que esse Aécio, ele deve ser um baita piadista, né? É porque todo mundo que eu tá vejo perto tá dele, dando risada. né? Esse é político. O Moro, ele se dava risada com o Moro. Esse é um esportista, mas pelo outro Esse lado, é um eu acho. esportista esse sabe fazer bem a política. Bom, neto de quem é, né? Bom, é verdade, né? Então, é verdade, já, sem dúvida nenhuma. Já tem O final de semana, o Grêmio vai enfrentar o Paraná na Arena a partir das 16 horas, no sábado. O Internacional só vai jogar na segunda-feira, à noite, às 20 horas. É o famoso jogo do Bem Amigos, que o pessoal brinca, né? Segunda-feira, às 20 horas, lá em Chapecó, contra a equipe da Chapecoense. Lembrando que se o Internacional vencer a partida, segue na liderança do campeonato. Como é que tá o Inter mesmo? Líder do campeonato. O quê? Primeiro colocado, topo, O cara topo flauta, de tabela. fazendo Topo de tabela. flauta aqui. Topo de tabela. Aproveita teu momento, Não, né? isso aí o Renato disse, viu? O Renato falou isso na coletiva. Ele disse. Não, e ele falou também do esquema de uns 5 meses atrás. Dá pra falar isso aí? Não, claro. A história. O que aconteceu, rapidinho, então? né? Conta aí. O Pedrinho tá fazendo sinal lá. Desculpa, Pedrinho. Mas rapidinho. que os jogadores do Inter, isso é notório, toda a imprensa sabe, os jogadores do Inter, alguns jogadores, né, claro, foram até jogadores do Grêmio e pediram para realmente dar uma aliviada com o negócio das brincadeiras. Eles estavam perdendo. O Grêmio tinha sido campeão da América e surgiu a brincadeira aquela de 1 minuto de silêncio para o Inter que está morto. E isso não caiu bem. Depois o Grêmio foi campeão da Recopa e teve de novo. Foi campeão, né, na sequência do Gauchão e mais história. Mas no meio de tudo isso teve os grenais ali do Campeonato Gaúcho. E quando o Grêmio faz o 3-0 na Arena, logicamente tem brincadeira, tem, né, toda essa parte de sacanagem. E o Inter, a gente sabe, vinha numa sequência de Série B, voltando para, né, esse ano para a Série A, caindo fora do Gauchão, que também era um momento complicado. Quase que o Odair foi demitido naquele momento. Então, ficou, e toda a imprensa realmente sabe, isso o Renato falou a verdade, que todos sabiam, que os jogadores do Inter pediram realmente para os do Grêmio dar uma aliviada nas comemorações, nas sacanagens, nas brincadeiras, e também dar uma, né, que ia ter mais um Grenal na sequência, dar uma tirada de pé para deixar tudo numa boa. Só que o que acontece, né? 5, 6 meses depois, vai para um Grenal, o Inter ganha no Beira-Rio e tem a resposta, obviamente. E aí, quem não gostou foi os jogadores do Grêmio. Então, esse foi o clima meio pesado lá. Mas tudo se resolve, né? Com o tempo, daqui a pouco os dois vão tá se precisar. Vão estar apertando as mãos. Isso é a gente que tem que continuar batalhando no dia a dia, viu, Tobias? Então, só lembrando, segunda-feira o Inter joga. O Inter, se ganhar, não precisa, né, independente do que o São Paulo faz no final de semana, volta à liderança do Brasileirão. E o Grêmio precisa da vitória para voltar a crescer na tabela e permanecer ali dentro do G4, G5, G6. Lembrando que até o sexto colocado garante vaga na Libertadores. Terça que vem, jogo importantíssimo para o Grêmio lá na Argentina, né? O Grêmio enfrenta a equipe do Atlético Tucumã
Tucumã fica no norte da Argentina, Tobias. É quase na Bolívia, em torno de 100 quilômetros aí da fronteira com a Bolívia. Dizem Terra que de vinho bom. Mas dizem que é uma cidade desse tamanho, viu? Então, é onde o Grêmio se meteu e vai jogar lá pela Libertadores da América. Certo, Tobias? Tchê, Poxa, muito uma obrigado satisfação. pelo convite. Estou Pô, honrado demais. Foi por estar tudo meio aqui. de surpresa, mas valeu mesmo. De improviso, mas eu acho que rolou uma dinâmica bacana. Não, a gente muito bom. consegue fazer uma coisa Uma legal. hora eu vou lá te Eu quero te incomodar no convidar. Conexão Política, né? Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Obrigado. Valeu. O pessoal agora fica ligado na programação da Vale TV. Agradeço a todos, né, pela audiência. Hoje, o Valdir aí está naquele processo de recuperação que a gente sabe, né? Pô, força aí pro grande Valdir Aismo. O Daniel hoje está de folga. Então, esse gordinho que veio aqui fazer esse bate-papo. Deixa eu, antes que o Pedrinho me arranque a cabeça, deixa eu só fazer um convite para os telespectadores para que eles possam acompanhar agora uma nova série que a gente está fazendo na Conexão Política, que é uma série de entrevistas Muito bom. com os candidatos Muito a bom. deputado estadual e federal aqui da nossa região, das cidades, já tenho aqui inclusive a cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha. Os candidatos que têm domicílio eleitoral nessas cidades vão ser entrevistados aqui. maravilha. Ao menos receberam os convites, o espaço está disponível e vão poder dar a sua entrevista. Qual é o pra dia gente. do Conexão Política? Terças e quintas às 6 horas da tarde. Olha aí, que maravilha, pessoal. Fica o convite Com para acompanhar. reprises. E como é importante, porque a gente às vezes fica muito voltado para as majoritárias, né, para presidente, governador, e esquece um pouco de Esquece os deputado, municípios. estadual, federal, senador. E é importantíssimo também, né, porque é quem vai lá depois votar a lei, enfim. É e quem tem- realmente e- representa a nossa região. né? Exatamente, quem está mais próximo de nós. Valeu! O Esporte na TV volta amanhã, 19h30, com o grande Daniel Santos, que estará comandando aqui o Esporte na TV. Até a próxima. O Pedrinho acho que vai matar a gente. Passamos só 20 minutos, não foi? Só 4